Quer destravar a tua vida? Quer desamarrar a tua vida? Quer recuperar tuas forças? Então saiba que só tem uma maneira: através do Espírito do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Lê aqui, por gentileza. Mais uma vez com 1, 2 e... Melhor do que isso, diga 1, 2 e... A fonte do que clama. Recentemente nós falamos, para você fazer algo que nunca fez, tem que se tornar alguém que nunca foi. O que eu falei? Amém. O que eu falei? Para você fazer algo que você nunca fez, você precisa se tornar alguém que você nunca foi. Significa o quê? Que nós precisamos crescer. Quer coisas novas, precisamos avançar, evoluir. Não basta desejar fazer algo, simplesmente, às vezes a gente fala assim: eu gostaria de fazer algo que eu nunca fiz, eu preciso me tornar alguém que eu também nunca fui. Porque às vezes a mesma pessoa ela é tímida, a mesma pessoa está covarde, medrosa, medo de ousar, medo do novo, medo de clamar. Eu descobri que tem gente que tem medo de fazer orações. Medo de fazer orações, bispo? É. Medo de orar e não ser respondido. Tenho até medo de pedir e não acontecer. Eu descobri que existem pessoas que não sabem o que quer. Eu sei o que eu quero. É simples, quando a gente entrega um projeto, muitos têm dificuldade de preencher o projeto, ser claro e específico no projeto, aquilo que você deseja. Ontem eu fiz uma pergunta: se defina em uma palavra. Rápido. Tchau. Uma. Quem já se definiu? Eu tive de ontem para hoje para pensar, bispo. Ontem eu fiquei pensando. Não, hoje teve gente que foi sincero comigo, falou assim: olha, você falou, eu não consegui me definir. Eu fui pensar. Eu tive que pensar. Geralmente existem pessoas que perguntam assim: o que é a vida? E a pergunta deveria ser: o que é a minha vida? É o que eu estou fazendo com a minha vida. Essa deveria ser a pergunta: o que é a minha? O que eu estou fazendo com a minha vida? Porque é isso que nos interessa. O que eu estou fazendo com a minha vida? Então, hoje pela manhã eu dizia assim: muitas pessoas não têm, por falta de entendimento, acabam perdendo tempo, perdendo a família, muitas vezes priorizando a coisa errada. Hoje ainda eu mandei uma mensagem para uma pessoa, porque eu disse assim: quando você persegue a coisa errada, achando que a principal coisa, nós sempre realizamos a reunião de segunda-feira, porque entendemos, a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Diga comigo: o dinheiro por tudo responde.
Mas isso não significa que ele é a coisa mais importante. O dinheiro não é a coisa mais importante. E não é a sua maior riqueza e não é o seu maior tesouro. E quando você coloca ele como seu maior tesouro, você vai sacrificar o seu maior tesouro, as suas maiores riquezas, e você vai perder e vai descobrir que o dinheiro tinha sentido desde que realmente os maiores tesouros estejam bem seguros com você. Então, dinheiro você recupera. Tempo, só existe uma maneira de recuperar tempo perdido. Só uma. Porque o tempo que passa não volta, não é verdade? Sim ou não? Só existe uma maneira de acelerar o processo. Do contrário, é patinar no tempo. Em Deus. Ele diz: eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu vou restituir. Enquanto a pessoa não entende isso, a pessoa continua perdendo tempo. Então, às vezes, não dá para recuperar a família. Tem gente que perde a família, perde a credibilidade. Credibilidade é um negócio sério também. Muito sério. O amor, a importância. Tem coisas que você não recupera. E vamos falar assim, quando Deus nos chama, eu tenho falado uma coisa linda aqui. Eu sempre tenho dito nas reuniões que eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Posso falar qual é a boa? Posso, sim ou não? Deus está aqui. Amém? Posso falar ruim? Deus está aqui. Significa o quê? Vou falar uma mais assustadora agora. A partir do momento que você conhece a verdade e sabe o que tem que ser feito, você não é inocente mais. Então você já sabe o que é certo e o que é errado. Então só tem uma alternativa: fazer a escolha certa. Porque o culpado Deus não tem por inocente. Eu vejo muita gente brincando com a fé. A fé é a coisa mais linda que existe na vida de um homem. Um homem pode explodir através da fé. Ou pode se explodir por ausência dela. Pode explodir muito além do que você possa imaginar. A fome, nós sempre falamos que a fome é a resposta. Pessoas famintas, elas conseguem fazer o que pessoas que não têm fome, elas conseguem. Pessoas que têm fome não têm limites. Pessoas que têm fome não têm cansaço, não têm obstáculo. Pessoas que têm fome não têm dificuldade, nada impede ela. Quanto mais fome você tiver, fome de Deus, fome de uma vida abençoada, fome de uma vida vitoriosa, mais você vai buscar se alimentar. E grave uma coisa: de quem atende continuamente. Eu vou falar uma coisa aqui hoje que nada substitui o que eu vou falar, e falo com conhecimento de causa. Eu tenho várias pessoas formadas em coach dentro da igreja. Várias. Tenho vários chamados coaches dentro da igreja. E muitos sabem disso. E eu sempre digo, nenhuma ferramenta substitui a unção de Deus na vida de um homem. Você pode conhecer todas, que não é o suficiente. Ferramenta não é graça, ferramenta não é unção. A gente pode ter muitas ferramentas e nenhuma delas funcionar se a graça não estiver sobre a minha vida, se o Espírito Santo não estiver sobre a minha vida. Nenhuma delas. Nós não recebemos o que nós desejamos, recebemos aquilo que nós somos. Deixa eu ler uma coisa a você.
Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Quero que você preste atenção na leitura, porque toda leitura que a gente faz, eu sempre falo, em toda leitura não tem uma história, tem uma revelação. E a gente precisa entender a revelação de cada história. 3.000 homens de Judá. 3.000 homens de Judá. 3.000 homens que faziam parte do povo de Deus. Desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão. Diga a palavra Sansão. Todo mundo sabe quem foi Sansão, não sabe? Nasceu com um propósito, nasceu com um objetivo, nasceu para dar livramento a Israel dos filisteus. Nasceu simplesmente com um propósito certo. Ele chegou como libertador de Israel. Eles disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Fiz a eles apenas o que eles me fizeram, respondeu. Eles disseram: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Repita comigo: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Espera aí. Você prestou atenção que quem queria amarrar Sansão são as pessoas que Sansão nasceu para proteger? Sim ou não? Aqueles que Sansão nasceu para protegê-los e vinham lutando por eles, por conta da ausência da fé, da covardia, porque quando se levanta alguém para mudar uma realidade de escravidão, há retaliação. Sansão se manifestou, teve retaliação. Só que esse povo que era para estar ao lado de Sansão se voltou contra Sansão. Jurem-me que vocês mesmos não me matarão, disse Sansão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não mataremos você. Então eles o prenderam com 2 cordas novas. Diga comigo. Então eles o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Então, presta atenção. Sansão estava amarrado. Quem amarrou Sansão? O seu povo. O que ele poderia chamar o meu povo, a minha família. Por que eles fizeram isso? Covardia. Por ausência da fé. Então, é melhor continuar escravo. É melhor continuar nessa realidade. É melhor continuar onde estamos. É melhor continuar debaixo da sujeição dos filisteus do que lutarmos. Presta atenção, porque isso não é uma história, essa é a história de muitos que estão aqui nessa noite. É melhor continuar escravo dos filisteus do que lutar. É melhor continuar com os problemas que a gente conhece do que enfrentar problemas novos. É melhor continuar debaixo de um jugo e de uma opressão que eu já conheço do que enfrentar um desafio que pode me levar a problemas novos. Eles preferiram se voltar contra Sansão e entregar Sansão para os inimigos do que apoiar Sansão e dizer: estamos junto com você, vamos para a guerra. Estamos juntos, vamos nos unir. Está entendendo ou não? Agora, o ponto forte é a partir daqui. Que esse é o ponto que eu quero que entre dentro de você. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Quer dizer, já comemorando.
Porque o grande e poderoso Sansão estava amarrado. Contudo, diga comigo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Diga, as cordas nos seus braços se tornaram como uma fibra de linho queimada. Diga aí, os laços caíram das suas mãos. Olha como é forte isso. Espera aí, ele estava todo amarrado. É a mesma coisa que acontece hoje. É a mesma coisa que acontece hoje. Presta atenção. Às vezes a pessoa está com a vida toda amarrada, não consegue sair do lugar, não consegue dar um passo para frente, não consegue fluidez na sua vida, parece que está tudo travado na vida dela. Sansão estava completamente amarrado. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, o Espírito se apoderou de Sansão. Sansão foi tomado por uma força sobrenatural, e aquelas cordas que o amarravam, elas se tornaram como fibra de linho queimado. Elas se tornaram como uma corda depois de queimada, apodrecida. Quer dizer, se tornaram como nada. A partir de que momento? A partir de que momento? O Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito do Senhor se apossou dele. E ele arrebentou aquelas amarrações. Ao encontrar uma queixada de jumento que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1000 homens. O que é uma queixada? Uma queixada é uma arma? Sim ou não? Não, mas se transformou uma arma na mão dele. Algo aparentemente insignificante se transformou em uma arma poderosa nas mãos de Sansão. Quando o Espírito tomou a vida dele, além daquelas amarrações, sabe aquelas amarrações que muitas vezes a pessoa não está no literal, mas está tudo amarrado na vida dela? Nada flui na vida dela? Está tudo amarrado. A pessoa não consegue avançar. Quando o Espírito entrou, ele arrebentou. Aquelas amarrações se transformaram em nada. Ele pega uma queixada de jumento, um objeto descartado, e aquilo vira uma arma nas mãos dele. E com aquela queixada, movido pela ação sobrenatural do Espírito, ele derrota 1000 soldados filisteus. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Qual que é o grande diferencial? Deixa eu fazer uma pergunta para você, presta atenção. Que eu quero fazer uma unção aqui. Eu já fiz unções que no meu espírito, eu sempre falo sobre isso. Eu sei quem eu fiz, quando eu fiz e quando mudou a vida de algumas pessoas. Porque existem pessoas que acham que é só uma unção. Não, não é só uma unção. Nós falamos ontem, quando Davi foi ungido para ser rei, ele foi ungido, você será o novo rei de Israel, recebeu a unção. O que aconteceu? Ele assentou o trono? Sim ou não? Não. O que ele voltou? Voltou para o pasto. Voltou a apacentar a ovelha, porque agora tinha um processo. Tinha um trabalho de Deus com ele. Tinha a preparação. Só que tem uma coisa linda. Tem uma coisa linda. O que Sansão e Davi têm em comum? Porque os dois fizeram coisas incríveis, com muito pouco. É isso que eu quero que entre dentro de você. Sansão, com uma queixada de jumento, com a mandíbula de jumento, ele derrotou um exército, movido pela ação do Espírito na sua vida. Correto? E o que Davi tinha?
uma funda. Com uma funda, ele derrotou o maior guerreiro filisteu. Com uma funda. O que ele tinha na mão? Uma funda. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Tem gente que pode ter muito e não dá em nada. Tem gente que pode ter pouco, com o Espírito de Deus transforma em algo poderoso. Algo glorioso. Sobrenatural. Está entendendo ou não? Sim ou não? Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E chamou aquele local de Ramat Leí. Sansão estava com muita sede. E clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Diga assim comigo. Eu quero que você leia essa palavra aqui comigo. Ó. Sansão estava com muita sede. É uma pergunta que a gente faz continuamente. Você tem sede do quê? Você tem fome do quê? E o quanto de sede você tem? Porque é a sua sede que te faz levantar e buscar. É a tua sede, é a tua fome que te faz realmente, não importa a distância, não importa o tempo, não importa a hora, não importa, é a tua sede e a tua fome que te faz buscar. E é muito comum, isso aqui é uma coisa incrível, porque Sansão teve uma vitória incrível, sobrenatural, movido pelo Espírito de Deus. E mesmo após ter aquela grande vitória, ele foi tomado por um cansaço muito grande, por uma fadiga muito grande, estava com muita sede, e o texto diz assim: e clamou, diga a palavra comigo, e clamou ao Senhor. Ele clamou, ele disse: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede, para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a cavidade, ou seja, abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Depois de beber, Sansão recuperou as forças. Diga assim, ó, depois de beber, Sansão recuperou as forças e se sentiu reanimado. Olha que coisa linda. Ele clamou, Deus fendeu a rocha, jorrou água da rocha. O que representa a rocha? Cristo é a rocha. O que representa a água? O Espírito Santo. Ele clamou, a água jorrou, ele bebeu, ele recobrou as suas forças. É o mesmo Espírito que tomou Sansão, e Sansão foi tomado por essa força sobrenatural, que se tornou invencível, imbatível. Quando a gente está cansado, desgastado, sem forças, é aqui que a gente recupera as forças. É dessa maneira que a gente recupera as forças. Quando parece que eu estou com a minha vida toda travada, amarrada, não tem saída, não tem solução, é aqui. É da mesma forma. É como eu disse ontem, é o que tem faltado em muita gente. O que eu disse ontem? A sabedoria edificou a sua casa e levantou 7 colunas. Quais são as 7 colunas? Não sei, bispo. A sabedoria edificou a sua casa e edificou 7 colunas. Primeira. 1, 2 e...
Deus tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeira coluna, Espírito do Senhor. A casa cai. Sem o Espírito do Senhor, a casa cai. Segunda coluna, o Espírito que dá sabedoria. Quem edifica é você, quem busca é você. Quer continuar fazendo besteira, vai fazer. Quer continuar sendo tolo, vai continuar sendo tolo. Quer continuar com a casa na areia, vai continuar com a casa na areia. Porque ninguém pode fazer o que você tem que fazer, ninguém pode buscar por você, ninguém pode orar por você, ninguém pode vir para a igreja por você. É só você. Terceira coluna, o espírito de inteligência. Quarta coluna, o espírito de conselho. Teu mentor, consultoria direta dos céus, conselheiro, ajudador. Quinta coluna, espírito de fortaleza, força. Você já viu que algumas pessoas têm mais força que as outras? Não é força física não, é força interna, força interior. Você já viu que tem algumas pessoas que são pequenininhas, mas elas são gigantes por dentro? Já viu isso? Sim ou não? Sim ou não? Sexta coluna, espírito de conhecimento. Sétima coluna, espírito de temor do Senhor. Se você levantar essas 7 colunas, acabou. Mas qual é a primeira? Qual é a primeira? Espírito do Senhor, dele vem o resto. Dele vem o resto. Agora vamos falar em termos de coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, correto? Correto, sim ou não? Se essa coluna aqui, presta atenção, tem uma laje aqui, tem uma outra coluna que passa aqui, Se essa coluna, às vezes é aquela pergunta que eu faço, que nota que você dá para o seu espiritual? Aí você vai dizer assim, dou 5, dou 6, não vai sustentar nada, porque nem chegou no teto. Imagina essa coluna com 5 metros, essa coluna com 3 metros, essa coluna com 2 metros, aquela coluna com 1 metro, a outra coluna lá com 3 metros, a outra coluna lá com 5 metros, a outra coluna lá com 6 metros, ou tivesse só uma coluna de 10 metros aqui. Isso aqui estava seguro ou estava correndo total perigo? Imagina. Não, tem uma coluna que está dando 10 aqui, tem uma. E o resto? Vai cair em qualquer momento. Está entendendo ou não? Assim é a vida de muita gente. Lamentavelmente, essa é a vida de muita gente. E precisa tratar isso com seriedade. Porque eu posso ir para a segunda fase aqui dos pilares da sua vida. Esse é o primeiro, que se te faltar isso aqui vai comprometer o resto. Mas a gente pode ir para os outros pilares da sua vida. Seu espiritual, ponto de partida, seu espiritual. Posso ir para o seu familiar, a nota que você dá para o seu familiar. Eu posso ir para o teu profissional, qual a nota que você dá para o seu profissional? Para o seu financeiro, para a sua saúde, para o seu emocional, seu conhecimento, seu crescimento intelectual. Qual a nota que você dá? Talvez você vai chegar à conclusão que todos os pilares estão desalinhados. Todos eles estão desalinhados.
É muito fácil vir na igreja e escutar sermão, gente. O difícil é você sair daqui e conseguir colocar em prática. E se você não colocar em prática, é muito fácil saber também, porque o resultado vai aparecer. Por isso que eu já permito que você dê a nota, você. Nós precisamos tratar isso com seriedade. Por isso que a questão de buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, é uma questão tão séria. Porque o Espírito Santo é o ponto de partida para que essas 7 colunas sejam levantadas na sua vida. Você já viu? Quem já fez negócio com evangélico? Quem já fez? Quem diz assim, eu não faço mais? Levanta a mão. Não faz mais? Então, eu também tenho medo. Não é triste isso? Porque tem gente que se vale do nome evangélico, mas não dá testemunho, não tem temor. É verdade ou não é? Sim ou não? Tem gente que se vale do nome. Eu sou evangélico, sou cristão há tantos anos e tal, mas não vive. Não é testemunho. E deveria ser o povo mais extraordinário. Deveria ser o sinônimo da honestidade. Deveria ser o sinônimo da excelência. É verdade ou não é? Sim ou não? Deveria ser o sinônimo. Falou assim, esse aí é evangélico, vende para ele, não precisa nem receber, depois ele paga. Mas faz isso para ver. É verdade ou não é? Deveria ser. Então, eu sempre falo que hoje não é difícil se destacar. A coisa mais fácil hoje é se destacar. Porque não tem muita gente se destacando. E a primeira coisa, bispo, eu estou com a minha vida travada, amarrada. Qual é o ponto de partida? O Espírito de Deus tem que entrar na minha vida para eu arrebentar com isso. Porque quando o Espírito de Deus toma a minha vida, o Espírito da força, da coragem, da ousadia vai tomar conta de mim. Você entendeu? Aquilo que me amarrava, vou arrebentar facilmente. Eu estou morrendo aos poucos. O Espírito vem, eu vou beber do Espírito e a minha sede será saciada. Fiquem em pé, por gentileza. Vocês olham muito para mim, eu acho que a absorção é pouca. Vamos para a nossa primeira oração. Feche seus olhos, por gentileza. Talvez tem coisas amarradas na sua vida que precisa ser destravada, desamarrada. Como é que isso vai ser destravado, desamarrado? O Espírito toma a tua vida, vem uma força tão sobrenatural sobre você, que você arrebenta com essas amarrações que estão aí, travando, impedindo você avançar, crescer, sua vida andar para frente. Talvez tenha aqueles que vão dizer assim, bicho, eu estou cansado, tem hora que parece que eu não vou suportar. Sansão, houve aquele momento que Sansão foi tomado por um cansaço tão grande que ele achou que ia morrer. Chegou a falar para o Senhor, Senhor, o Senhor me deste uma vitória tão grande, agora eu vou morrer aqui, vou cair na mão desses filisteus. E ele clamou ao Senhor, o Senhor fendeu a rocha, jorrou água da rocha, ele bebeu seu espírito, suas forças foram recobradas, suas forças voltaram, e ele seguiu. Ali não foi o fim. Ali não foi o fim.
A unção despedaça o jugo. Diga essa palavra comigo. Diga: a unção despedaça o jugo. A unção quebra, arrebenta o jugo. Não tem o que a unção não muda. Não tem o que a unção não arrebenta. E nós podemos fazer isso hoje. Quer destravar a tua vida? Quer desamarrar a tua vida? Quer recuperar tuas forças? Então saiba que só tem uma maneira: através do Espírito do Senhor. Quando o Espírito vem, você tem uma força que não é sua. Você tem uma força que vem do sobrenatural. Essa primeira oração, eu chamo aqui à frente as pessoas que estão com situações travadas, amarradas e que estão cansados, sem forças. Vem. De tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas. Vem aqui diante do altar, fecha os seus olhos. Da tua fonte, vem aqui diante do altar, fecha os seus olhos. E você vai falar com Deus e vai dizer a Deus: Senhor, eu tô como Sansão, tô todo amarrado, tá tudo amarrado na minha vida, nada tá fluindo, tá tudo travado, Senhor, e eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu preciso dessa unção para arrebentar. Eu preciso dessa unção para arrebentar com esse jugo, para arrebentar com essas amarrações. Eu preciso que o Senhor fenda a rocha para mim hoje. Eu preciso beber dessa rocha. Eu preciso beber dela. Eu preciso beber porque eu estou cansado, eu estou sem força, eu estou desanimado, eu estou sem energia, eu estou, Senhor, e eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu preciso da tua unção na minha vida. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Antes que eu ore por você, você vai orar. Antes que eu ore por você, você vai falar com Deus e vai rasgar o teu coração. O que está amarrado? Como é que está a tua vida? Fala. Eu quero beber da tua fonte. Diga: Senhor, eu tô aqui como Sansão. O Senhor me trouxe até aqui. Eu vou morrer agora, Senhor. Não! Vende a rocha, meu Pai. Vende a rocha, Senhor. Vende a rocha e me ajuda. Me socorre. Eu quero, meu Pai, essa unção que despedaça o jugo. Eu quero esse poder que despedaça o jugo. Eu quero arrebentar com essas amarrações. E você vai arrebentar. Você vai arrebentar com elas. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que amarra a tua vida, essas amarrações, Senhor, eu peço agora. Vem, Espírito Santo, vem sobre a vida dessas pessoas. Venha, Espírito Santo, vem sobre a vida dela. Vem com todo o poder, vem com toda a tua unção. Venha, Espírito Santo, e toma a vida dela, a ponto que ela vai arrebentando as correntes, arrebentando as amarrações, arrebentando o que aprisiona, o que trava a vida dela, o que impede o caminhar, o prosperar, o crescer dela. Arrebenta, Espírito Santo. Diga a Ele, diga a Ele, diga a Ele,
Diga a Ele. Diga: toma minha vida como o Senhor tomou de Sansão. Toma minha vida como o Senhor tomou a vida de Sansão. Querido, Sansão estava todo amarrado. Sansão estava todo amarrado. Sansão estava todo amarrado. Sansão estava todo amarrado. Quando o Espírito tomou a vida dele, aquilo arrebentou. Os laços caíram por terra, os céus vão cair, aquilo que te amarra vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu determino agora, em nome do Senhor Jesus, laços caindo nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus, amarrações caindo por terra nessa noite. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, todo laço, toda amarração sobre a vida dela, tudo que embaraça, tudo que trava os caminhos dela, eu ordeno que saia, em nome de Jesus, saia, caia por terra agora, todo laço, todo embaraço, toda amarração, em nome de Jesus. Fala com ousadia, fala: caia por terra aqui hoje, caia por terra aqui hoje, todas as amarrações, vai cair por terra aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não aceito mais nada amarrando a minha vida, amarrando, eu não aceito mais estar amarrado, eu não aceito com a vida travada, eu não aceito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro com ela agora. Vou pedir com um ato de fé. Diga assim comigo: em nome do Senhor Jesus. Eu uno a minha fé à fé do bispo. E eu declaro nesta noite, todas as amarrações, tudo que me amarrava, tudo que me prendia, que embaraçava, que atrapalhava a minha vida, caia por terra aqui nesta noite. Caia por terra aqui nesta noite, em nome de Jesus. Caia por terra. Diga: eu repreendo o espírito da derrota, do fracasso, da miséria, das amarrações. Diga: em nome de Jesus, eu ordeno, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, diga, em nome do Senhor Jesus, diga: em nome de Jesus. Diga: nesta noite está caindo por terra. Diga: nesta noite, diga: Espírito Santo, toma a minha vida. Diga: Espírito Santo, me enche de força, operando o Senhor na minha vida. Nada pode me deter, e nada vai me deter, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer para você, não abre seus olhos. Você viu que os filisteus já estavam comemorando? Já estavam comemorando, já gritavam. Mas eles não contavam que o Espírito estava descendo ali. E o Espírito desceu sobre Sansão. E ele foi tomado por uma força tão sobrenatural. Tão sobrenatural. Que aquilo que parecia insignificante se transformou numa arma poderosa. Ele fez o sobrenatural, ele fez o impossível. Ele fez algo incrível. Deixa eu dizer uma coisa: tudo que você precisa é do Espírito na sua vida. Você vai fazer coisas sobrenaturais. Às vezes você fala assim: eu não tenho muito. O muito é o Espírito na sua vida, porque com pouco você vai fazer mais do que gente que tem estrutura maior do que você. Viu? Coloque isso no teu espírito. Com o Espírito na tua vida, você vai fazer coisas maiores do que gente maior do que você, que tem mais estrutura que você, que tem mais, aparentemente, mais estrutura física, mais, inclusive, parece que tem mais capacidade que você. Não. É o Espírito na tua vida. Tenha tuas forças renovadas aqui hoje. Tenha tuas forças renovadas aqui hoje.
Deus vai fender a rocha e você vai beber dessa água aqui agora. Você vai beber dessa água e tuas forças serão recobradas. Tuas forças serão renovadas. Em nome de Jesus. Não tem o que temer. Não tem o que temer. Levanta no Espírito. Levanta no Espírito, diga para você mesmo: Deus é comigo. Aquele que nunca perdeu uma batalha está 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 comigo. E eu não vou perder. Eu não vou perder. Não. Ele vai fazer de novo na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. As coisas vão voltar a fluir, as coisas vão voltar a crescer, prosperar, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver fluidez na tua vida. Faz o propósito com Deus, faz o propósito com Deus, coloca Deus nos teus negócios, coloca Deus, e Deus vai te promover, Deus vai te exaltar, Deus vai derramar unção sobre a tua vida, e fluidez vai acontecer. Aleluia. Creia nele. Creia nele. Diga: venha o que vier. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Vivo do que creio. Vivo do que creio. Irás prover de novo. Diga: eu creio em ti. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. É isso. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Não vão roubar a minha fé. Diga: em ti, meu Deus, a tempestade. Não pode. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Eu creio. Em ti, meu Deus, se estou guardado. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Não, ele nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. O Espírito do Senhor é o mesmo Espírito que está aqui. O Espírito que tomou a vida de Sansão e quando o Espírito tomou a vida dele, aquelas cordas que o amarravam se tornou como fio de linho queimado. Sinta as suas sendo arrebentadas. Faz como se você tivesse com as mãos amarradas num ato profético. Como se você tivesse com as mãos amarradas. Solta essas cordas agora pela fé. Solta e diga: eu estou livre em nome de Jesus. Eu estou livre em nome de Jesus. Eu estou livre em nome de Jesus. Acabou, meu filho. Acabou. Acabou. Isso não pode te deter mais. Isso não pode segurar mais. Num ato profético: eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Você não só está livre, é pé e mão soltas, pé e mão, porque você vai caminhar, você vai avançar, você vai prosperar, você vai crescer, em nome do Senhor Jesus. É para você essa unção, em nome do Senhor Jesus, é para a tua vida essa unção, em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você, para que você saiba o que eu vou fazer. Eu tenho uma referência bíblica que eu, por algumas vezes, movido pelo Espírito, eu fiz
essas unções. E eu posso falar para você que tem algumas pessoas específicas dentro da igreja que eu sabia, porque naquele dia o Espírito Santo falou comigo que a partir daquele dia a vida dela estava tomando um outro rumo. E quando eu falo um outro rumo, é um outro rumo de crescimento financeiro. Crescimento financeiro. E a vida dessas pessoas nunca mais foram as mesmas. Elas são grandes estruturas na igreja hoje. Grandes. Mas eu sei que nos mesmos dias que eu realizei essa unção, eu realizei sobre outros. E sobre a vida de outros não aconteceu nada. E você pode presumir por quê, né? Muitos não estavam preparados, muitos não creram, outros não estavam preparados. Outros receberam como se aquilo fosse... Ele não tivesse que mudar nada na vida dele, na comunhão, na unção. Mas teve aqueles que receberam com responsabilidade. E ali foi um divisor. A primeira unção que Davi recebeu, diz assim, ó. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Diz assim, ó. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Vou repetir. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Diga comigo essa palavra. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir desse dia, acabou. Davi se tornou invencível. A partir desse dia, ninguém mais podia com Davi. E essa unção, se você não sabe, essa unção, olha para mim para você entender. Essa é a unção que ele recebeu para se tornar rei. Só que ele não foi para o trono. Ele foi para a preparação, o processo. Ele recebeu aquela unção e voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. E ali, rapidamente, já começou o processo. Quando ele enfrentou Golias, ele já tinha recebido essa unção. Por isso que Golias foi tão fácil para ele. Porque sabe que Golias foi fácil para ele, né? Foi fácil. Porque ele já tinha recebido essa unção. Ele já não lutava mais na força do braço. Já havia a unção do Espírito sobre a vida dele. E ali começou o processo de ascensão de Davi. Eu gosto muito dessa frase. A partir daquele dia. Diga a partir daquele dia. Eu gosto muito dela. Porque tem aquele dia que é a virada da vida da gente. Tem aquele dia, aquela unção que é o definidor. Aquele dia, aquela unção que parecia ser uma simples unção, aquela unção veio acompanhada do revestimento do Espírito. Quem ungiu foi o profeta, mas quem desceu foi o Espírito. Só confirmando. Está entendendo ou não? Então, a partir daquele dia, Davi mudou. A partir daquele dia, havia uma unção diferente sobre a vida de Davi. A partir daquele dia, ele teve batalhas? Teve, mas acabou, ninguém podia vencê-lo. Ele já estava revestido. A partir daquele dia, a unção faz a diferença.
Feche seus olhos, por gentileza. Eu vou fazer uma unção sobre você hoje. O quanto você crê? Eu, como profeta, como Samuel foi lá e ungiu Davi, eu vou ungir você. E como naquele dia, aquela unção, ela mudou a história de Davi, eu acredito que essa unção pode mudar a sua. Diga: a partir desse dia, o Espírito do Senhor se apodera, se apossa da minha vida. A partir desse dia, haverá um divisor. Hoje será um divisor de águas na minha vida. Eu creio no poder da unção. Diga: eu creio nesta unção, em nome do Senhor Jesus. Pega o azeite aí, por gentileza. Estenda as mãos de vocês para cá. Senhor, eu faço essa oração. O Senhor disse que levantaria um exército de Davis. Então não quer dizer que não tem um Davi. Pode ser um exército de Davis. Homens e mulheres com o mesmo espírito. Homens e mulheres tomados pela mesma unção. O dia que o Senhor mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir Davi, a partir daquele dia, daquela unção, a história de Davi mudou. O Espírito do Senhor se apossou dele. A partir daquele dia, eu acredito na mesma unção, Senhor. Faça o mesmo aqui hoje. Eu não sei quais são os Davis que o Senhor vai levantar aqui hoje, mas eu sei que tem Davis que o Senhor vai levantar aqui hoje. E quando eu falo Davis, eu estou falando de homem e mulher, com o mesmo espírito. Eu só vou realizar uma unção, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é quem sabe. O Senhor é quem se apossa. Se apodera da vida de muitos. E que a partir desse dia, como está escrito da história, da biografia de Davi, que a partir daquele dia, teve aquele dia, Senhor, tudo mudou. Que esse seja o dia para muitos daqueles que estão aqui comigo hoje. Eu só vou realizar a unção, Senhor, mas quem faz a obra é o Senhor. Que a partir desse dia seja um dia de virada, que seja um divisor, que seja uma reviravolta na vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, consagra o azeite, derrama do azeite, em nome do Senhor Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
dos séculos, dos séculos. Feche os seus olhos, por gentileza. Creia e tome posse. Você recebeu uma unção. Aquele dia que Davi achou que talvez fosse uma simples unção, aquela unção estava selando o destino dele. Aquela unção estava determinando o futuro dele. Você não recebeu uma simples unção. Você recebeu uma unção que eu acredito que sela o destino futuro de muitos. Unção para cumprir com o propósito que Deus tem com você. Unção para fazer coisas, porque junto com a unção vem o Espírito. E um homem ou uma mulher cheio do Espírito, ninguém pode detê-los. Ninguém. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. E eu declaro que esta unção seja um divisor, um grande divisor de águas na sua vida. Que a partir desse dia em diante, como está escrito, daquele dia em diante, que deste dia em diante, esta unção te acompanhe. Que esse poder te acompanhe. A unção que despedaça o jugo, que te dá poder, autoridade, ousadia, sabedoria, discernimento, inteligência, espírito de conselho, de força, de fortaleza e de temor do Senhor. Que Deus te dê unção para crescer mais, jamais, muito além do que você jamais imaginou. Em nome do Senhor Jesus, alinhe-se com Deus, porque Deus vai te colocar no caminho do propósito que Ele tem com você. Sou eu que conheço os pensamentos, os planos que eu tenho para você, diz Ele. E são planos gloriosos, de bem, de grandeza, de glória e não de mal. Diga: eu recebo essa unção, eu creio nela, eu possuo ela. Diga: Senhor, eu te agradeço. Obrigado pela confiança. Obrigado pela unção. Diga: e eu vou honrar a unção que o Senhor derramou sobre mim. Muito obrigado. Dê para Jesus uma salva de palmas.